Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do YouTube, Professor Pedro Paulo Lúcio Matemática. No vídeo de hoje, continuando a nossa aula de números complexos, nós vamos estudar esses tópicos que estão aqui embaixo, ok? Que são relacionados às operações, que consistem em igualdade entre números complexos, adição entre números complexos, multiplicação também entre números complexos, o conjugado de um número complexo e a divisão entre números complexos. Veja bem uma coisa. Vocês estão acostumados nas operações básicas: somar, adição, multiplicar, vezes, divisão e... Bom, a subtração ela vai estar inserida na adição, tá? Na verdade, se você soma A mais B, né, ou ia subtrair A menos B, o A menos B seria A mais o oposto de B. Tá? Então, por isso que eu digo que a subtração está inserida na adição. Por isso que eu não vou falar enfaticamente a subtração nesse caso. Conjugado de número complexo não tem nos números reais, tá? Até porque vai trabalhar com a parte imaginária, que não existe nos números reais. E vamos começar então. Começando pela igualdade, correto? Primeiro item da lista. A igualdade entre números complexos consiste em: dois números complexos são iguais se possuem partes reais e imaginárias respectivamente iguais. Matematicamente falando, Z1 e Z2 são números complexos, Z1 no formato A mais BI, Z2 no formato C mais DI, só para a gente lembrar, A é a parte real de Z1, C é a parte real de Z2. B é a parte imaginária de Z1 e D é a parte imaginária de Z2. Então, Z1 é igual a Z2, C e somente C. A é igual a C e B é igual a D. Mas onde nós vamos aplicar isso? Bom, vamos ver esse primeiro exemplo bem imediato. Seja Z1, 3 mais 2i, e Z2, 3 mais 2i. Está na cara que eles são iguais, mas por que são iguais? São iguais pois as respectivas partes reais e imaginárias são iguais. Veja bem, 3 é a parte real de Z1 e também a parte real de Z2, e 2 é a parte imaginária dos dois. Okay? Vamos ao primeiro exemplo. Sejam Z1, x igual a mais 3i, e Z2, 7 mais y, dois números complexos, tais que Z1 é igual a Z2, ou seja, foram apresentados esses dois números aí, são complexos e o enunciado diz que eles são iguais. Determinemos os valores de x e y. Ora, se eles são iguais, a parte imaginária de Z1 tem que ser igual à parte imaginária de Z2. Mas a parte imaginária de Z1 é x, que vai ter que ser igual à parte imaginária de Z2, que é 7. X é igual a 7. Já encontrei x. Agora, o y. Bom, o 3 é a parte imaginária de Z1. E y é a parte imaginária de Z2. Pronto, encontrei o valor de y. Bem simples assim. Um segundo exemplo. Sejam Z, aqui eu vou chamar de Z e aqui eu vou chamar de W, ok? O outro número complexo. Tais que Z igual a W. Determinemos os valores de x e y. Gente, qual é a parte real de Z? A parte real de Z é aquela que não está multiplicando a unidade imaginária, o i. Então, é todo x mais 7. Tudo que não tem i é parte real. Então, parte real de Z é x mais 7. Tem que ser igual, já que isso acontece, tem que ser igual à parte real de W, que é menos 1. Então, menos 1. Daí, x é igual a menos 1 menos 7, x é igual a menos 8. Já encontrei o valor de x. Agora, de y.
A parte imaginária de Z é 8. Qual é a parte imaginária de W? É y menos 3. Você observe que a expressão y menos 3 está multiplicando o i, assim como o 8 está multiplicando o i. Fazendo todas as operações aqui para resolver a equação, nós encontramos que o y é igual a 8 mais 3. Então, o y é igual a 11. Uma perguntinha básica. Sempre vamos usar a letra x dentro da parte real e sempre vamos utilizar o y dentro da parte imaginária? Não. Inclusive, eu poderia estar usando qualquer outra letra nesse meio aí. Inclusive, 2 letras dentro da parte real, ou 2 letras, ou 3 letras dentro da parte imaginária, ou vice-versa. Tá? Não tem uma regra de uso de letra na posição tal. A única regra é números que não estão acompanhados da unidade imaginária aí são números que compõem a parte real. Números que estão acompanhando, multiplicando a unidade imaginária aí são números que compõem a parte imaginária. Essa é a única regra que tem até então. Vamos à adição. Falamos de igualdade, que é muito útil. E agora vamos à adição. A adição de 2 números complexos tem como resultado um novo número complexo, cuja parte real é igual à soma das partes reais dos complexos dados, e a parte imaginária é igual à soma das partes imaginárias dos mesmos. Então, vamos lá. Eu tenho 2 números complexos, que eu chamei de Z1 e Z2, com formato A mais BI e C mais DI, respectivamente. Tá? Quando eu somo esses 2 números complexos, o meu resultado vai ser um número complexo com as suas partes real e imaginária. A parte real eu vou somar as partes reais de Z1 e Z2. As partes reais de Z1 e Z2, respectivamente, são A e C. Então, a parte real da soma vai ser A mais C. A parte real é essa. A parte imaginária já vai ser a soma das partes imaginárias de Z1 e Z2, respectivamente, que são B e D. Então, a parte imaginária da soma vai ser B mais D. Parece que é um pouco complicadinho, mas é muito simples. Olha só, sejam os complexos Z igual a 2 mais 7i e W igual a menos 4 mais 3i. A soma Z mais W vai ficar como? Vou somar as partes reais. Mas, Pedro, como é que você vai somar colocando negativo? Calma, gente, não é um mistério, não. Olha só, esse número é negativo. Seria a mesma coisa que eu colocasse. Vou até colocar aqui separadinho. Ó. 2 mais o menos 4, e aqui é igual a 2 menos 4. Ah, isso vocês já tiram de letra, vocês são espertos, tá? Não é? Calma, vai ser. Tá? Fique tranquilo. Quando aparecer um negativo ali, coloque ele direto, tá? Estou somando um número positivo com negativo. Lembra quando eu falei lá no início da aula sobre isso? Falei sobre somar, a subtração, tá ali no meio da adição, tá? Mas, entre parênteses. Por que entre parênteses? Por quê? Vou fazer primeiro, depois eu explico. Vou botar a parte imaginária do primeiro, mais a parte imaginária do segundo multiplicado por i. Esse parênteses vai me dar esse resultado aqui, ó. 2 menos 4 menos 2, mais 7 mais 3, 10i. Quando eu tenho esse parênteses, eu multiplico a expressão toda pela unidade imaginária. E essa expressão toda, 7 mais 3, é o resultado que eu quero. Então, por isso que está entre parênteses organizadinhos, bonitinhos ali. Multiplicação. A multiplicação entre complexos é feita de modo análogo à multiplicação entre polinômios. Calma se você não lembra como é feita a multiplicação entre polinômios. Eu vou explicar aqui, vocês vão ver que é muito simples. Fazendo uso da propriedade distributiva, seguida da adição dos termos semelhantes. Olha só, a propriedade distributiva, para os íntimos, é chamada de chuveirinho. Aquela que você pega um elemento de um polinômio, vai multiplicando por todo mundo do outro, faz aquelas curvinhas em cima e embaixo da multiplicação ali das expressões. E nós vamos ver isso nesse esquema aqui, de como é feita essa multiplicação.
Veja no procedimento abaixo, onde fazemos a multiplicação entre os números complexos Z1 e Z2. Bom, vamos fazer o chuveirinho aqui. Em que consiste o chuveirinho? Ora, eu vou multiplicar todos os elementos da primeira expressão por todos os elementos da segunda e criar uma nova expressão com isso. Bom, então o A eu vou multiplicar com C, então eu tenho A vezes C. O A eu vou multiplicar com DI, então eu tenho mais A DI. Agora eu vou fazer com BI. BI com C, B, CI. BI com DI, mais B, D, I ao quadrado, porque I vezes I é I ao quadrado. Preste atenção numa coisa. No primeiro vídeo dessa aula, nós falamos sobre a unidade imaginária. A unidade imaginária consiste em I ao quadrado igual a menos 1, ou I igual a raiz quadrada de menos 1. Duas informações são equivalentes, mas eu vou utilizar a representação de cima, porque esse indivíduo vai ser igual a menos 1. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Então, essa brincadeira toda vai me dar AC mais... Olha o que eu vou fazer. Você está vendo aqui ó, que tem o I nessa primeira e o I nessa segunda? Eu vou colocar, então, essas letras que estão acompanhando o I dentro de parênteses sem o I. Então, vai ficar assim, ó, AD mais a outra, BC, que multiplica I, mais BD vezes menos 1. Por quê? BD menos 1. Eu usei essa informação aqui. Ok? Continuando, eu vou ter, então, AC. Esse BD eu vou colocar ali na frente, então vai ficar menos BD, porque eu multipliquei BD positivo por menos 1, então eu troquei o sinal, mais AD mais BC, entre parênteses, vezes I. Então, isso daqui é uma expressão utilizando A, B e CD nessas circunstâncias dos números complexos, que nos dá o produto, ou seja, o resultado da multiplicação entre esses dois números complexos. Tá perdido? Calma, porque a gente vai fazer um exemplo agora que você vai ver que isso é muito simples. É que com letras as coisas ficam mais complicadas, né? Na matemática a gente sempre tem que dar aquela generalizada para dizer que é bonito, mas na verdade complica. Vamos, por exemplo, que vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Calculemos o produto entre os complexos Z igual a 2 mais 4i e W igual a 3 menos i. Bom, então eu vou fazer Z vezes W vai ficar 2 mais 4i vezes 3 menos i. Bom, vou fazer aqui embaixo para ficar bonitinho. Ó. Z vezes W vai ficar como? 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos i, menos 2i. 4i vezes 3 dá mais 12i. 4i vezes menos i, 4 é positivo, menos i é negativo. Sinais diferentes, menos 4i ao quadrado, i vezes i. Bom, z vezes w, vou organizar aqui, 6, 12i menos 2i mais 10i, vamos lá, menos 4 vezes, quem é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. É uma informação que a gente vai usar direto aqui na multiplicação, direto mesmo, tá bom? Vocês têm que lembrar isso sempre. Mas vocês vão usar muito isso também na aula que vem, na próxima aula, no próximo vídeo de aula, só um parênteses aqui na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as potências de i, tá? É um probleminha clássico que sempre acontece muito em concurso, tá? Vamos voltar para cá. Então, vai ficar 6 mais 4. Esse mais 4 é esse menos 4 vezes menos 1, tá? Mais 10i. E, por fim, o nosso resultado final. Z vezes W é igual a 10, que é o 6 mais 4, tá? Mais 10i. E aqui nós chegamos ao produto do nosso exercício. Ok? Continuando, divisão. Só que antes de a gente falar da divisão em si, né, nós vamos falar rapidinho, vamos estudar rapidinho um conceito dentro
do estudo dos números complexos, que eu falei lá no início da aula que nós íamos falar sobre ele, que é o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo consiste em seja z igual a mais bi. O conjugado de z é representado por z barra, z com a barra em cima, tal que o z barra é a menos bi. O que significa isso? Se z tem mais bi, o z barra tem menos bi. Eu só troco o sinal da parte imaginária dele. Então, vamos lá, olha só. Exemplos. Exemplo 1. Eu tenho z igual a 2 mais 3i. O z barra, então, é 2 menos 3i. Olha o que aconteceu. Aqui era positivo, aqui ficou negativo. Como é que vai ficar no número 2? O z barra vai ser menos 7 menos 5i. Eu só troco o sinal da parte imaginária, eu não troco o sinal da parte real, tá? Bom, z barra, então, aqui vai ficar como? 10 mais 2i. Ué, mas não usava menos? O menos, ele só está dizendo para você que tem que trocar o sinal. Então, quando é menos, fica mais. E no número 5, você vai ter z barra igual a menos 10i. Porque basta você trocar o sinal da parte imaginária. Ah, mas eu não tenho parte real. Problema nenhum. Você tem que olhar para a parte imaginária. Se ele não tem real, amém. Que bom, né? Não vai te dar tanto trabalho assim para escrever mais coisa. Voltando então para a divisão, o processo de efetuar a divisão entre dois números complexos consiste em multiplicar o dividendo e o divisor pelo conjugado do divisor. Eita, bugou a sua cabecinha, né? Calma. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa divisão numa fração, porque aí fica mais fácil de entender e de fazer. Se eu tenho dois números complexos, z e w, a divisão entre eles, utilizando a notação de função, vai ficar z sobre w. E como é que a gente vai fazer? Multiplicando por w barra, ou seja, multiplicando pelo conjugado do de baixo em cima e embaixo. Caraca, que confuso! Vamos para o exemplo. Eu tenho o z e o w. Eu quero, então, dividir z por w. Como é que eu divido z por w aqui nos complexos? Eu pego o numerador e multiplico pelo conjugado do denominador. E embaixo, também, pelo conjugado do denominador. Bom, então vamos lá. Quem é z aqui? Ah, o z é 4 mais 3i. Quem é o conjugado de w? Ah, é 2 menos i, já que o w é 2 mais i. Embaixo, w, 2 mais i. Quem é o conjugado de w? 2 menos i. Bom, fazendo o chuveirinho, né? Eu tenho 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos i, menos 4i. 3i vezes 2, mais 6i. 3 vezes menos i, menos 3i ao quadrado. Embaixo trata-se do produto entre a soma e a diferença de dois termos. 2 mais i, 2 menos i. Então, a gente pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai acontecer sempre na divisão entre complexos, tá? No denominador, no caso. Em cima, 8... 6 menos 4 mais 2i menos 3 vezes menos 1. Por quê? Porque o i ao quadrado é igual a menos 1. Lembra lá do início da aula? E embaixo, 2 ao quadrado, 4 menos i ao quadrado, menos 1. Continuando. Eu tenho, então, 8 mais 3, que é o menos 3 vezes menos 1, mais 2i. Embaixo, 4 mais 1, porque tem menos 1, troca o sinal de dentro do parênteses. Bom, eu vou ter, então, 11 mais 2i sobre 5. Para ficar mais bonitinho, mais formal, a gente faz assim, ó, a gente coloca a parte real separada com o seu denominador, mais ou menos, se for o caso, mas aqui é mais, a parte imaginária com o seu respectivo denominador. E aí nós chegamos
ao final da nossa divisão, que é uma divisão bem diferente. Não tem algoritmo na divisão aqui, é um outro artifício que nós utilizamos. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo para que a gente possa estar trabalhando junto. Ok? Até uma próxima, gente.